Muito bem, cheguei aí a fazer mais um desenho. Bateu uma folguinha e uma vontadezinha de desenhar. Esse desenho aqui não sei o que vai dar, porque fácil ele não é. E eu vou ter que me esforçar. E não pretendo terminar hoje. Achei os meus lápis aqui, vou posicioná-los. Eu acho que, nossa, mas é uma obra fantástica. Eu acho fantástico. Mas para ficar bom, para mesmo ficar bom, eu vou ter que organizar bem o desenho aqui para dar esse impacto real do que eu quero mostrar aqui, né? E como é no papel preto, né, você já sabe, o papel preto é a própria desgraça. O papel preto é difícil. Mas se eu fizer organizadinho, eu acho que eu até consigo. Posso até usar esse lápis menor aqui. Vai dar um trabalho esse negócio aqui, um trabalho. Mas é assim, ó, quando eu enxergo um desenho que eu olho e gosto, eu digo para mim mesmo, eu tenho que fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso, né? E aí eu começo. Esse desenho ele tem duas coisas muito importantes. Uma delas é a paisagem e a outra é quem está na paisagem. Então eu vou começar pela paisagem. Me parece que é mais fácil. Me parece que é mais tranquilo. Eu vou medir mais ou menos a paisagem e tudo mais. É assim, ó. A paisagem ela tem duas etapas aqui, ó. Esse lápis aqui é a paisagem e esse outro lápis é quem está na paisagem. Então eu vou ter que trabalhar esses dois elementos. E quem vai comandar é a paisagem, porque depois o elemento que está na paisagem vai estar aqui, né? Então mais ou menos é isso. Dá para seguir até esses objetos. Começando então que eu tenha essa ideia, bom, o caso é o seguinte, o pior que pode acontecer é ficar muito ruim, né? Como o desenho da lua lá, que ficou horrível. Horrível. Aqui, ó, vou começar com esse ponto. Olá, olá para quem está chegando aí. Tá? Então, esse ponto, mais ou menos aí, acho até que já está errado, né? Já está errado, já acho errado. Que uma das dificuldades que eu tenho aqui é que meu papel ele tá na mesa, né? E o meu desenho que eu estou olhando ele está em pé. Então, o ideal era que o meu desenho estivesse na diagonal, certo? Como o celular está na diagonal. E em frente ao desenho que eu estou desenhando, que daí eu conseguiria enxergar. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a não deixar as imagens espichadas, porque elas ficam... esse círculo aqui, por exemplo, eu fiz... Era para ser um círculo, mas ele já ficou meio oval. Justamente porque... Por que ele ficou oval? Porque eu estou olhando ele desse ângulo aqui e acabo, para deixar ele redondo, acabo tornando ele oval. Então eu vou resolver levantando da cadeira, olhando de cima. E aí o que acontece para vocês, ele vai parecer achatado. Agora ele vai parecer achatado quando ele é redondo. Então dá esse monte de confusão aí, né? Bom, todas as demais cores que eu vou usar agora, elas partem daí. Esse é o meu ponto de princípio aqui, ó. O princípio eu tenho que fazer bem redondinho mesmo, porque tudo que vem ao redor agora segue
Essa é a referência. E aí vamos nós nessa brincadeira. O que eu mais gosto no desenhar, pessoal, é a expressão no final, sabe? Tem uma sensação, um desenhista falou uma vez para mim que achei muito interessante, é aquele prazer artístico no final de você ver que você conseguiu chegar a algo que você imaginava que ia ser aquilo. Então, a gente fica observando, né? E tentando chegar no resultado. Tem que pensar bastante antes de fazer os traços, porque depois que eles estão feitos, né? Alguma coisinha tem que ser feita com mais cuidado, porque é papel preto, né? Podia até usar o branco, mas sei lá, o desafio sempre me chama a atenção. Isso aqui, os cuidados aqui são totais. Dá uma tremida aí na câmera. O problema aqui de usar o amarelo no preto é ele o amarelo no preto fica verde. Isso é muito difícil, então. Muito difícil. Eu tenho que encontrar um meio de deixar o amarelo amarelo, sabe? E essas coisas. Elas têm que acontecer dessa forma. Uma das maneiras é passar branco por cima ou por baixo do amarelo, aumentando a luz. Mas isso é perigoso porque eu posso acabar tornando isso mais branco do que deveria, né?
Eu tenho que achar uma cor que combine com o que eu estou vendo, né? Gente, isso aqui é muito difícil. Eu tenho que olhar por um longo tempo a imagem para poder que ela fique consolidada em mim, né? Porque são tons. Eu já fiz um trabalho assim uma vez, mas ele tinha nuvens e esse aqui não tem nuvens, então é tudo muito diferente agora. No começo parece ser um ovo frito, né? O uso das cores aqui, o tamanho dos objetos. E uma coisa também que é muito importante é esse papel. Esse papel, ele só aceita no máximo 3. No máximo 3 camadas de cor. Além disso, além das 3 camadas de cor, esse papel já não aceita mais. Então, tem que já entrar com a cor praticamente aquela que é mesmo. Assim. E bem leve para poder misturar se for o caso, né? Se for o caso de fazer a mistura. Estou fazendo uma faixa de cor aqui, porque eu detectei, observando, que existe essa faixa, né? De cor. Mas ela não é contínua. Então, com um pouco de cuidado, eu vou avançando aqui com a faixa. O bom é fazer bem leve mesmo. Estou fazendo movimentos circulares e leves. Leves e circulares. O tamanho do papel é um pouco maior do que a imagem que eu tenho que reproduzir. Isso traz um pouquinho de dificuldade também.
ocorre que a luz, ao estar longe do Sol, ela pega uma tonalidade um pouco menor, né? Então tem que poder reproduzir isso. Por isso, trabalhando de forma mais leve, para poder fazer alguma mudança no meio desse caminho aqui. Alguma coisa que precisar mudar. Depois eu decido quantas camadas de... máximo 3, né? Mas eu posso decidir isso. Bom, até aqui eu venho e aqui já começa a dificuldade que eu tenho que cuidar, porque aqui já tem o objeto que está na paisagem. Agora eu estou fazendo linhas no mesmo sentido e próximas. Também leve. Sempre de cima para baixo aqui. Esse é um desenho que eu gostei. Gostei quando eu enxerguei ele, enxerguei essa imagem, eu disse, é essa aqui que eu vou fazer, é essa. Ó, vocês percebem a diferença que tem se eu pinto com linhas ou circular? Tem um amarelo um pouco mais forte aqui, que eu devo colocar próximo. E vai aumentando a luminosidade, né? A ideia de usar o papel preto é justamente para poder trabalhar essa luminosidade. Muito atento a saber qual o lápis que eu pego para fazer cada coisa. Não tem muita chance de erro aqui, sabe? Essa é a parte mais fácil do desenho. Aqui está mais
tranquila para ser desenhada é essa aqui. Eu sei que aqui embaixo eu vou começar a ter um pouco disso de novo. E o uso do branco aqui. Tem que cuidar muito o lugar onde a gente faz as coisas. Poder medir bem aqui, ali. O branco sempre tem um pouquinho de dificuldade, o próprio branco aqui, de ficar firme ali, né? Mas o que eu preciso é que isso esteja nesta direção e que siga nesta direção. A gente vai revelando o desenho aqui aos poucos. Sem muita pressa de chegar no resultado. E eu vou descendo, 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 descendo com pequenos riscos. Todos eles seguindo essa direção. Então eu vou botar um lápis aqui, ó, para me dar a direção. Tudo isso vai ter que estar dentro do contexto depois, né? A parte fácil, eu estou fazendo toda a parte fácil agora. Descer mais um pouquinho. E aí eu acho que chega no lugar. Parte fácil
já foi descrita. E agora vem a parte mais difícil. Que eu vou trabalhando a parte difícil. No preto as cores mudam bastante. Aquilo que a gente acha que é mais escuro é mais claro, o que a gente acha que é claro é mais escuro. Importante não se desesperar, senão a coisa fica feia. E agora eu preciso de um tom que seja muito luminoso, mas ele não pode ser branco. Eu acredito que esse aqui, eu vou ter que testar isso numa folha que eu tenho aqui. Vamos ver se está aqui minha folha de testes. Deve estar aqui por cima, em algum lugar. Aqui, talvez, ali. Este. Sempre bom ter um papel assim, que a gente possa fazer o teste. Olha, essa aqui parece uma cor boa, mas ela é boa, mas não para tudo. Em algum lugar eu preciso um tom um pouco mais... Deixa eu ver este aqui. Ficou muito azulado, mas ele serve talvez para alguma parte aí. Esse tom aqui talvez seja luminoso demais. Achei que era mesmo, mas ele pode servir. Ele pode servir. Alguma coisa com... Vamos ver, alguma coisa com marrom. Talvez se eu misturasse... talvez uma mistura desses dois possa dar um bom resultado. Porque o marrom tem a ver com luz, né? Vamos ver. Aqui e depois eu passo um marrom por cima, assim. Eu acho que vai ficar bonito, gente. Vai ficar bonito esse negócio aí. Então, eu escolhi este tom de cinza, que vou fazer a parte mais superior, e depois eu largo o marrom sobre ele. Este tom de cinza. Vou fazer tudo para a esquerda, porque para a direita tem um elemento que está aqui. Então, a primeira etapa. Que fica aí, né? E depois eu encubro ela com esse marrom. Trazendo essa sensação de luz do sol. Luz do sol sobre o mar. Vou ter uma área aqui, pequena área, com um pouquinho mais de escuridão, e depois eu retomo essa cor
com as linhas mais esparsas. Até chegar mais ou menos aqui. Homogêneo, mas não tão denso. E agora eu passo um marrom por aqui. Esse marrom ele ainda é fraco para aquele efeito que tem que ter aqui, né? Bom, um pouco de mais escuro nessa região. Vou ter que dar uma boa mesclada em tons aqui. E eu vou descer com essa mais luminosidade. E aqui eu vou trabalhar esse marrom. Agora tudo que a gente vai fazer aqui são já detalhes menores. Tem um pouco dessa luz que sobe e um pouco daquela que desce. E assim, né? Tipo,
basicamente. Agora tem esse pequeno espaço que eu vou trazer ainda com essa luminosidade. Eu vou deixar uma área sem pintura, que depois eu vou trabalhar. Aonde fica sem pintura é como se fosse pequenas ondinhas que têm a sombra do mar sobre elas. Saudades da praia? Nem imagino. O fundo do mar. Tudo isso só vai piorar agora, porque daqui para cá, até aqui na verdade tudo tem água aqui, né? Mas a forma como tem que desenhar agora é diferente. Então, só vai piorar. Só piora a situação aqui. E agora a situação fica complicada aqui. Trazendo um pouquinho dessa luz aqui. Apagar aqui é perigosíssimo. Tem alguns traços. Aqui tem uma distância e alguns traços brancos de luminosidade que eu preciso fazer as ondas na areia, sabe? Tomara que eu consiga fazer esse desenho, porque eu gostei muito. Gostei muito dele. Alguns tons são muito diferentes do que a gente imagina. A gente olha para o mar, a gente só vê azul, né? A gente não enxerga outra cor. Mas tem muita cor diferente.
Vou ver se eu consigo aqui dar a sensação da pequena ondinha que eu tenho aqui. Se eu conseguir essa sensação da onda aqui, nossa, aí tô feito. Que é só o que eu preciso agora, é criar a sensação dessa onda que tem aqui. A areia, né? Depois que a gente entende o processo, fica muito bom, muito legal fazer isso. Para aprender a gente tem que fazer isso, né? Ficar fazendo aqui, fazendo ali. Se envolver no processo. Esse lado do mar já tá ficando legal. Aqui um pouco de amarelos. E agora bastante amarelo aqui. Um pouco mais aqui.
Será que vai? Será que vai ficar bom? Vamos voltar para o céu. Fazer a união agora do céu e a terra. Só esse lado.
muito preocupado com essa área, daqui até aqui. Aqui a tinta ela já não fica mais no papel, já tô passando tinta sobre tinta aqui, já é mais complicado agora. Lá no fundo tem umas montanhas. Ok, eu vou deixar vocês curiosos, porque eu não vou terminar hoje. Vou deixar vocês curiosos para saber o que tem deste lado.
Então, se tudo der certo, amanhã, às 18h30, eu volto aqui e termino esse trabalho. Porque hoje não vai dar. Tem uma coisa que vai aparecer desse lado aqui. E amanhã nós vamos saber o que é. Certo, pessoal? Ficou legal isso aí tudo.